A igreja pode sentar, por favor. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Eu vou ler o verso 22, porém, depois da leitura, por favor, continue com a sua Bíblia aberta neste capítulo. Porém, Samuel disse, verso 22, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Senhor Deus, chegamos mais uma vez à tua santa, poderosa, maravilhosa presença. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos. E a palavra a ser ministrada encontre lugar na vida, na alma, na mente de cada pessoa aqui presente. E o nome do Senhor seja louvado. O nome do Senhor glorificado e a igreja edificada. Assim, ó Deus, eu oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, meu tema hoje é desobediência, a chave do fracasso. Desobediência, a chave do fracasso. Deixe-me começar, meus irmãos, falando um pouquinho de uma história do século XX. E mais precisamente, em 1945, dia 8 de agosto de 1945. E ainda mais, exatamente às 8h15 da manhã. Naquela manhã, 100.000 pessoas morreram. Não foram 100, nem 1.000, nem 10.000. 100.000 pessoas morreram. A cidade de Hiroshima, e outra também foi destruída. A cidade de Hiroshima foi completamente destruída por uma bomba atômica, a primeira da história que foi lançada sobre seres humanos. O oficial que recebeu a ordem, a missão de jogar aquela arma de destruição sobre a cidade japonesa, ele disse numa entrevista a uma revista antiga que, inclusive, já saiu de circulação, e eu gostava muito, que era a revista Seleções. Muito boa. E aquele oficial disse o seguinte: não me arrependo, diante da pergunta se ele se arrependia daquilo que havia feito.
E ele disse: não me arrependo. Não me arrependo. E se recebesse de novo a mesma ordem, obedeceria. Não me arrependo. E se recebesse a mesma ordem, eu obedeceria tranquilamente. Meus irmãos, o oficial obedeceu cegamente à ordem dos seus superiores, sem questionar absolutamente nada. Missão dada, missão executada. Provavelmente entre os anos 1100 ou 1030 antes de Cristo, um homem chamado Saul, o primeiro rei de Israel, recebera uma ordem para exterminar os amalequitas, que constituíam uma nação pecadora e perversa aos olhos de Deus. Inclusive, os amalequitas, quando o povo estava deixando o Egito, com destino à terra da promessa, os amalequitas, meus irmãos, prejudicaram demais a caminhada do povo de Israel. Mas deixe-me falar um pouquinho mais sobre Saul. Uma figura interessante, mas uma pessoa completamente descomprometida com Deus e com as ordens de Deus, com os mandamentos de Deus. Ele havia recebido uma missão não dada por homens. Ele havia recebido uma missão dada pelo Deus Todo-Poderoso e ele simplesmente desobedeceu. Saul era um homem vaidoso. Pertencia à menor tribo de Israel, a tribo de Benjamim. Vinha de uma família abastada. Era um homem, segundo a Bíblia, um homem bonito, um homem vistoso, mas um homem altamente vaidoso. Se a gente voltar um pouquinho para o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, observe, meu querido irmão, o verso 12. Está escrito no verso de número 12. 1 Samuel 8:12. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamento para os seus carros. Ele delegava algumas coisas para pessoas que deveriam estar em outras funções. Mas aí, a outra coisa, meus amados, que o verso 18 vai nos dizer. Observe o verso 18. Verso 18, se eu não estou enganado, e parece-me que eu estou enganado. É o verso que diz que ele levantou para si um monumento. Ele levantou para si um monumento. Mais adiante, Absalão vai fazer a mesma coisa. Observem a vaidade desse homem chamado Saul. Ele não levantou um monumento para Deus. Ele levantou para si um monumento.
É o que diz a santa e preciosa palavra do Senhor nosso Deus. Evidentemente, meus irmãos, Samuel se posicionou contra as atitudes de Saul. Por exemplo, no capítulo 13, por conta da demora da chegada de Samuel, Saul oferece sacrifícios. Capítulo 13. E ele foi repreendido pelo último juiz de Israel, Samuel. Você pecou. Não é função sua. Não é missão sua, não é tarefa sua. Por conta disso, o seu reino vai passar adiante. Você vai perder o comando. E de fato, aconteceu, meus irmãos. Samuel, como vocês sabem, foi o último juiz de Israel. Espera aí, pastor. E os filhos? Joel e Abias não eram sacerdotes? Não eram juízes também? Colocados ali pelo próprio pai? Meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que aqueles meninos eram perversos, eram corruptos, não eram crentes. Não havia temor de Deus no coração dos filhos do piedoso Samuel. O pai, sim, era um homem crente. Aquele que ouviu a voz do Senhor falando com ele pela madrugada, quando ele estava no templo juntamente com Eli. Samuel, Samuel, Samuel. Ele não conhecia a voz de Deus. Foi para Eli, Eli o mandou voltar para a cama. Vem a segunda vez. Na terceira vez, Eli entende que era Deus falando com Samuel. Homem piedoso, um homem crente, um homem temente a Deus. Porém, meus amados, seus filhos eram filhos de Belial. Não eram crentes, eram avarentos, torciam o direito. Eles eram juízes e eles torciam o direito. Eles eram completamente corruptos. Mas voltemos agora para o capítulo 15. Voltemos para o capítulo 15, meus queridos irmãos. Apenas rapidamente esse pano de fundo. Como disse Samuel, disse a Saul, a ordem de Deus é: destrua todos os amalequitas. Acabe com eles. Olhe para o verso 3. Portanto, disse Samuel a Saul. Era uma ordem de Deus para o rei. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Não se apiede de ninguém. Eu disse há poucos instantes que aquela nação era uma nação pecadora e perversa aos olhos de Deus. Então a ordem foi clara: não poupe ninguém, mate homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Não sobra nada. O que fez o rei Saul?
deliberadamente ele resolveu desobedecer. Porque era desonesto também. Além de vaidoso, ele era tremendamente desonesto. E ele resolve desobedecer a ordem clara do Senhor, desobedecendo a ordem recebida de Deus, não de um oficial da Força Aérea, como foi o caso daquele oficial americano. Ordem do céu. A ordem não partiu do coração de Samuel. Não foi algo maquinado por Samuel. Samuel, naquele momento, era voz de Deus para ele. Era profeta de Deus para Saul. Não poupe ninguém. E Saul resolve desobedecer a ordem recebida. O que fez ele? Primeiro, conservou vivo o rei dos amalequitas, Agag. Conservou vivo o rei dos amalequitas. Olhe para o verso 8. Está exatamente aí no verso de número 8. Somente isso. Se apiedou de um rei perverso. Se apiedou de um ímpio. Se apiedou de um homem que matava sem nenhum constrangimento. Somente isso? Não. Ainda mais. Saul e os seus comandados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os carneiros, ou os cordeiros. Verso 9. Agag, o melhor dos bois e dos cordeiros. Os melhores animais. Para sacrificar a Deus? Não. Ele queria para si. Ele queria o despojo para si. Conservar Agag vivo, não sei qual o objetivo. Então, meus amados, o rei de Israel pensou que estava, naquele momento, agradando a Deus, poupando os animais com o objetivo de sacrificá-los ao Senhor. Será que de fato era esse o objetivo? Oferecer ao Senhor aqueles animais numa oferenda a Deus, numa oferenda pacífica a Deus. O verso 15 vai nos dizer exatamente isso, que ele pensava, e eu duvido disso, ele pensava em sacrificar a Deus. E aí Samuel diz que a atividade religiosa em si mesma não tem valor. Saul, você está enganado. A atividade religiosa não tem muito valor diante de Deus e aos olhos de Deus. Olha agora para o verso 22. Samuel diz exatamente isso. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Qual foi a palavra dada por Deus a Saul através de Samuel? Não poupe ninguém. Destrua essa nação perversa
e pecadora. Eu não vou discutir aqui essa questão, mas que perversidade de Deus. É outra questão que a gente pode pensar depois. Mas de antemão eu digo, não há nenhuma perversidade nesta ordem de Deus. Então Samuel diz que a atividade religiosa em si mesma não tem valor. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? E aí Samuel completa: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender a Deus melhor do que a gordura de carneiros. O que é que a gente aprende aqui? Deus exige obediência absoluta. Ordem dada, ordem recebida, ordem efetuada. Missão recebida, missão cumprida. Deus exige obediência absoluta. Meus irmãos, pode-se até realizar um grande culto, como queria Saul, era um grande culto. Uma grande festa religiosa. Um grande culto. Quem sabe até com a presença de Agag. Quem sabe? Mas Deus não recebe culto que começa errado. Deixe-me dizer para você mais uma vez, meu irmão, Deus não recebe culto que começa errado. Deus não recebe adoração que começa errada. Deus não recebe nenhum culto que começa errado, mesmo que seja um culto pomposo. Uma liturgia impecável. Se há desobediência, Deus não recebe aquele culto e Deus não está nem observando, nem olhando, nem se interessa por liturgia impecável debaixo da desobediência. Então, meus irmãos, fica claro aqui que a desobediência é a chave para o fracasso. A desobediência é a chave para o fracasso. A desobediência de Saul revela que seguir as orientações de Deus é crucial. Mesmo se a ordem parecer difícil. Que ordem é essa? Eu não posso sondar a mente de Deus. Como eu não consigo sondar a mente do Altíssimo, eu vou obedecer a ordem dada para a missão que o Senhor designou. Eu vou cumprir a missão. A desobediência é a chave do fracasso pelos seguintes motivos. Primeiro, obediência incompleta é o mesmo que desobediência. Ele poupou todo mundo? Não. Ele poupou Agag, os bois, os mais vistosos, os mais bonitos, os gordinhos e os carneiros.
uma multidão incalculável, uma multidão de animais. Então, irmãos, obediência incompleta é o mesmo que desobediência. Obedecer plenamente ao Senhor e não se afastar dele deve ser o principal objetivo dos crentes. Este foi o grande erro do rei Saul. Ele já vinha errando desde o início. Tenta oferecer sacrifício no lugar de Samuel, é repreendido, e ele resolveu, por conta própria, atender apenas uma parte da ordem de Deus, poupando Agag e o melhor dos animais. Olhe para o verso 9, meu irmão. Veja aí o que diz o verso 9. Verso de número 9. Mas Saul. Depois ele vai argumentar dizendo que não foi ele. Porém o texto está dizendo aqui, mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. Agradou os olhos, vou poupar. Desobedecendo a ordem de Deus. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. A vaca magra mata. O carneiro que não está bonito, não está gordo, mata. O gordinho leva. O boi gordinho leva. O boi cevado leva. O boi bem cuidado leva. O cordeiro bem cuidado leva. Então, meus amados, a palavra do Senhor vai nos dizer no verso 10 e verso 11 que o Senhor reprovou a liderança de Saul. Aliás, no capítulo 13, Samuel já havia dito a isso: olha, a tua liderança vai se acabar. Verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Rei ungido por Samuel. Aquele mesmo Samuel que o povo havia rejeitado. Inclusive Samuel ficou triste, orou, e o Senhor disse a ele: olha, o povo não está rejeitando você, está rejeitando a mim. Esse Samuel, ungido do Senhor, um piedoso servo de Deus, ungiu Saul, rei sobre Israel. E o Senhor disse a Samuel: diga ao povo quais são os direitos do rei. A partir de agora, o povo não está rejeitando a você, está rejeitando a mim. E esse primeiro rei, o Senhor está dizendo, ele está desaprovado, porque não foi obediente à minha palavra. Então, meus amados, fica claro que a desobediência é a chave para o fracasso. Ele fracassou. E ele fracassou como rei desde o início. Desde o início. A desobediência de Saul revela que seguir a orientação de Deus, volta a repetir, é crucial. Mesmo se a ordem parecer difícil ou incompreensível. Parece difícil. E a gente olhando do lado humano, é incompreensível. Porém, é a ordem de Deus. E Deus sabe mais do que eu.
sabe mais do que você, sabe mais do que todos os homens, por mais brilhantes que sejam. Deus sabe muito mais. Cabe ao servo simplesmente obedecer. Segundo, não se pode substituir obediência à palavra de Deus por religiosidade. Saul esqueceu, meus irmãos, que o Senhor valoriza a obediência mais do que rituais ou sacrifícios. E não se deixa enganar pelo aparato suntuoso da falsa espiritualidade. Deus não se engana com isso, com o aparato religioso, com o culto suntuoso, uma liturgia suntuosa. Deus não está preocupado com isso de jeito nenhum. Olhe para o verso 22 de novo, meu irmão. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Mesmo que aquela pessoa esteja pensando e até dizendo: não, eu vou promover um culto maravilhoso. Ninguém vai esquecer esse culto. Vai ser um culto grandioso. Certamente o Senhor vai se agradar desse culto que eu estarei oferecendo a Ele. Não. Deus não se deixa enganar, meus amados, por uma espiritualidade de fachada. Saul esqueceu que a desobediência, sabe o que é? Rebelião, semelhante ao pecado de feitiçaria. Samuel disse isso a ele. Saul, rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. Na verdade, Samuel estava dizendo: Saul, você é um rebelde. Rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria, diz o verso 23, a parte A do verso 23. Pode olhar. E ainda no verso 23, a parte B do verso, aí sim vem uma palavra duríssima. Eu tenho a impressão que Saul tremeu nas bases, e tremeu mesmo, porque ele pede para Samuel orar por ele. Verso 23, parte B: o Senhor rejeitou Saul como rei. Rejeitou Saul como um rei, rejeitou Saul como um homem, rejeitou Saul como um servo, rejeitou Saul, simplesmente rejeitou Saul. Meus irmãos, Saul esqueceu que o olhar do Senhor, o olhar do Eterno, penetra o mais profundo da alma humana. E quando Deus olha para a interioridade de Saul, o que vê lá? Desobediência, rebeldia, rebelião contra Deus. Por isso o Senhor o desaprovou. O Senhor penetra a alma humana e o Senhor não se deixa enganar pela aparência externa. O Senhor não se deixa enganar pela aparência externa. Ele sonda mente e coração. Ele olha para o interior.
Ele olha para a alma, para a inclinação do coração, para a inclinação da mente. Em terceiro lugar, a desobediência é a chave do fracasso. Porque ouvir a palavra de Deus e não praticá-la, ou obedecê-la, é o mesmo que rejeitá-la. Se eu escuto a palavra, se eu leio a palavra, se alguém prega para mim a palavra e teimosamente eu continuo rejeitando a orientação de Deus, eu estou rejeitando não o homem, eu estou rejeitando a palavra de Deus, ou rejeitando o próprio Deus. Quem ouve a palavra e não obedece é uma pessoa inconstante em sua caminhada ou na sua caminhada com Deus. Inconstante. É crente hoje, mundano amanhã. É piedoso hoje, amanhã adere ao sistema pecaminoso do mundo. Samuel perguntou a Saul, diante dos argumentos dele, olha, foi o povo que resolveu poupar. Mas quando Saul pergunta, ou melhor, quando Samuel pergunta a Saul, por que você não deu ouvidos à voz do Senhor? Por qual motivo você não ouviu a voz do Senhor? Por qual motivo você não obedeceu à voz do Senhor? Mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Verso 19. Olhe para o verso 19, meu irmão. Olhe de novo para o verso 19. Sabem o que é que eu percebo na vida de Saul? É que Saul demonstra fraqueza de caráter e uma liderança fracassada. Ele era fraco no caráter. E se apresenta fraqueza de caráter, ele não pode ser um bom líder. Não pode. Meus irmãos, e Saul é tão sem caráter, que Saul transfere a culpa da desobediência para o povo. Transfere para o povo. O fracasso da liderança é demonstrada quando Samuel lhe faz uma simples pergunta: que balido de ovelhas é este aos meus ouvidos? E o mugido de bois que estou escutando, verso 14. Observe a resposta de Saul. Observe no verso 15 e também no verso 21. Observe. Ele diz assim: o povo, não ele. Se não foi ele, ele demonstra uma liderança completamente fracassada. Aí então ele diz: o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Diz o verso 15 e o verso 21 também vai repetir isso. Liderança fracassada. Mas a grande verdade, meus amados, é que lá no verso 9, a palavra diz que Saul, ele preservou Agag e o melhor dos animais.
Mas agora ele está conversando com Samuel, Samuel questionando a sua fidelidade, questionando a sua liderança, questionando a sua posição como rei que havia recebido uma ordem do rei dos reis. Rei dos reis. E ele diz, olha, o povo. Foi o povo. Agora, se você voltar um pouquinho para o verso 20, olha o que ele diz quando Samuel diz assim, você não deu ouvidos à voz do Senhor, a ordem de Deus, o mandamento de Deus. Aí ele diz, pelo contrário, Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Hipócrita. Que homem hipócrita. Sujeitinho hipócrita. Ele estava esquecendo que não estava lidando com um qualquer. Ele estava lidando com um Deus todo-poderoso. E estava diante de um profeta de Deus que falava em nome de Deus. No caso, Samuel. Então, meus amados, Saul tenta se isentar. A culpa não é minha. Eu ouvi a voz de Deus, o recado que você me trouxe da parte dele. Porém, o povo pecou. Eu não pequei. Então, meus amados irmãos, Saul, ao culpar o povo, revelou o caráter de um líder inútil e cínico. Saul era inútil como rei para liderar uma nação e ainda era um rei cínico. Ele não assume a sua culpa. Porém, isso é uma história antiga, não é? Adão não assumiu a culpa dele. Culpou Deus e culpou a mulher. A culpa não é minha, a culpa é tua, me deste a mulher que eu não queria. Saul faz a mesma coisa. O grande problema é que Saul havia construído a sua casa sobre a areia. E desmorona. Quando desobedece, a casa cai. E eu quero partir para a conclusão, meus irmãos. E eu quero apresentar 4 lições básicas ou práticas para não fracassarmos à semelhança de Saul. Então devemos observar 4 lições práticas. Primeiro, a obediência a Deus é fundamental. Promete, como membro desta igreja, se submeter ao seu governo e à sua liderança? Prometo. É importante? É. O mais importante é obedecer a Deus. Obedecer a Deus. A obediência a Deus é fundamental. Nossa obediência demonstra nossa fé e confiança na sabedoria de Deus. Coisa que Saul não fez. A ordem me soou estranha. Porém, eu vou obedecer porque eu confio na sabedoria de Deus. 2. A importância da integridade. A importância da integridade. Saul tentou justificar sua desobediência ao argumentar que estava sacrificando os animais no altar da adoração.
Não é verdade. Ele queria sacrificar no altar da desobediência. Ele não tinha um coração íntegro. Na verdade, ele não era temente a Deus. A grande verdade é que Saul não cria em Deus. A integridade é importante. E mais ainda, que a gente aprende com a vida dele, que boas intenções não justificam ações erradas. Repito, boas intenções não justificam ações erradas. A pessoa íntegra obedece a Deus, confia na sabedoria de Deus e sabe que Deus é soberano. Ele dá a vida e Ele tira a vida. Ele abençoa e retém a bênção. Ele perdoa e retém o perdão. Deus é soberano. Portanto, eu preciso ter uma vida íntegra diante dele, porque eu não estou brincando com alguém que pode simplesmente compreender a minha boa intenção. O Senhor requer integridade. Terceiro, Deus valoriza o coração repleto de obediência. Samuel enfatizou que a obediência vale mais do que sacrifícios. Coração obediente. Isso me ensina que o desejo do Senhor é um relacionamento verdadeiro com os seus servos, com o seu povo. E o Senhor não está preocupado com rituais ou aparências. O Senhor está olhando a obediência do coração. Aquele servo é obediente, ele não questionou. Ele obedeceu a minha voz, ele obedeceu a minha palavra, ele obedeceu o meu comando, ele obedeceu o meu mandamento. Coração cheio de obediência. Em último lugar, quarto e último lugar, a última lição prática, o perigo da autossuficiência. Saul confiou em sua própria sabedoria e acabou ignorando o que Deus havia ordenado. Acho que Saul disse: eu sou o cara. Ele não conhecia Roberto Carlos, porém ele disse: eu sou o cara. Sou eu. Eu sou Saul, o rei de Israel. Só que ele esqueceu que o rei de Israel está debaixo da autoridade de Deus. Meus irmãos, precisamos ter uma vida humilde. O que faltou a Saul? Humildade. Humildade. O que falta a muita gente hoje? Humildade. É baixar a crista, é baixar a cabeça, é baixar o lombo e dizer assim: eu dependo totalmente de Deus. A obediência nos leva a um relacionamento profundo com o Senhor. Portanto, deixe de lado o seu ego. Mate o seu ego. Mate a sua vontade pessoal e obedeça a ordem clara de Deus.
Amém, meus irmãos? Deu para entender? Mas eu termino dizendo o seguinte: se você entendeu, glória a Deus. Melhor ainda, pratique aquilo que você entendeu ouvindo a partir de agora. Seja obediente à voz de Deus. Assim o Senhor nos abençoe. E o Senhor continue nos enchendo de graça para continuarmos servindo a Ele até que o seu Filho volte e nos leve para o céu. Em nome de Jesus. Amém. Curve a cabeça. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por este momento de culto, de adoração. Que a igreja tenha aprendido com Saul, com a sua falta de critério, com a sua desobediência, que nós possamos compreender que o Senhor, nosso Deus, ama quem põe em prática a sua vontade, o seu querer. Abençoa teu povo aqui presente. E guarda teu povo do mal, Senhor. Guarda teu povo da inclinação para a desobediência. Que esse povo continue sendo feliz. Sendo feliz por conta da obediência ao Senhor nosso Deus. Assim, ó Deus, eu oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor.